O Rastro do Abismo, onde a neblina ganha vida, é um relato da Serra do Rio do Rastro. Existem 250 curvas que se separam o Planalto Catarinense do alto nível do mar. Para muitos é uma estrada bonita, é considerada a mais bonita do mundo. Para quem vive na Serra do Rio do Rastro, é um cemitério de metal de memórias, escondida sobre um véu branco. Por que um véu branco? Quem nunca foi na Serra do Rio, tem muita neblina, muita neblina. Então parece um véu branco. Tem muitas vezes que você vai subir a serra, você só vê aquela neblina branca e os paredão de pedra que tem, né? Então é por isso que fala que está sobre um véu branco. O que eu vou contar hoje não está nos guias turísticos. É um relato de um caminhoneiro que subiu a serra com uma carga cheia, mas desceu com algo que não pesava nada, mas ocupava todo o espaço da sua cabine. Se você tem medo de altura, respire fundo. Se você tem medo do escuro, feche as janelas. A Serra do Rio do Rastro tem uma energia própria. Aquela neblina densa surge em segundos. E realmente, gente, é em segundos. Ao mesmo tempo que você tá um sol, tá um tempo aberto, do nada já se cobre tudo, né? A neblina desce, você não enxerga o capô do carro. Você dirige por um instinto. Antônio era um motorista experiente. Ele conhecia cada curva, cada paredão de pedra em que a noite de inverno, com uma temperatura beirando menos 3 graus, ele começou a subida. O silêncio era absoluto, somente interrompido apenas pelo ronco do motor. Foi na curva 142 que ele viu uma luz de freio vermelha, estática, apontando para o precipício. Na serra tem muitos lugares que você pode parar para poder tirar foto, para poder ver, né? Dependendo do ponto onde você estiver, você pode parar para tirar fotos, né? Então pode ser um ponto desses que está se referindo aqui no relato. Antônio parou para ajudar, mas quando ele desceu do caminhão, o carro que ele viu simplesmente não estava lá. Não estava em lugar nenhum, como se ele não estava em lugar nenhum. No lugar havia apenas um rastro de pneus que terminava no vazio e um par de sapatos de criança. Impecavelmente limpos no meio da pista. Aqui o drama se intensifica. Antônio pegou os sapatos. Naquele momento, o rádio do caminhão começou a chiar. Uma frequência estranha. Não eram vozes humanas, eram sons de vento, mas com uma cadência que parecia choro. Vocês já chegaram a ouvir quando tem muito, em algum lugar, geralmente talvez floresta, lugar aberto, quando tem muito vento, e eu não, para quem nunca foi na serra, e lá em cima, quando você chega no mirante, lá em cima é um vento terrível. Eu acho que pela altitude tem muito vento mesmo. Então aqui deve estar se referindo, né, a esse vento, que tem muito vento. Parece que tem algo falando na orelha da gente de tanto vento que tem. Como neurocientistas poderiam dizer que a altitude e a pressão atmosférica afetam a oxigenação cerebral, né? Por esse motivo de estar, digamos, ouvindo vozes, teoricamente, causando episódios de hipóxia e alucinações. Mas como explicar ao olhar para o banco do carona e Antônio viu as marcas de mãos pequenas surgindo no vidro embaçado, de dentro para fora, né? O barulho do vento dava para se explicar, mas e as mãozinhas de dentro para fora, né? Ele tentou acelerar para chegar no topo do mirante, mas a estrada parecia ter esticado. Sabe aquela sensação quando você está com muita pressa e parece que ao invés de você chegar mais perto, você está ficando mais longe? Ele passava pelas mesmas placas de curvas perigosas repetidamente,
estava preso em um loop temporal, em uma curva que não terminava nunca. O frio dentro da cabine ficou tão intenso que o hálito de Antônio congelava o ar. Sabe quando você sopra, quando está muito frio, que você vê aquele vaporzinho saindo da boca? A neblina invadiu o caminhão, mesmo com os vidros fechados. Foi quando ele ouviu uma voz vindo de trás do banco. Moço, você viu meus sapatos? Meu pai disse que eu não podia sair do carro. Antônio olhou pelo retrovisor e não viu uma criança. Ele viu a si mesmo, 30 anos mais jovem, chorando no banco de trás de um carro que ele reconheceu instantaneamente. Era o carro de seu pai, que havia sofrido um acidente naquela mesma serra, décadas atrás. Gente, o que deve ter acontecido de acidente nessa serra? O que deve ter acontecido de acidente nessa serra? Porque é muito... Nossa, eu não sei como que eles conseguiram fazer as estradas lá. Porque, olha, você está andando na estrada, do nada você dá de cara com um paredão de pedra, sabe? Então, eu não sei como que conseguiram. Então, se a gente parar e pensar e tentar imaginar quanto que deve ter tido de acidente naquele lugar, eu acho que não tem nem como contar. Fora muitas coisas que pessoas não sabem, né? Mas realmente tem muito. Então, deve ter tido muito mesmo. Imagina que hoje é iluminado, hoje é bonito, você vê de longe, você subir no mirante, você consegue filmar, você vê tudo clarinho. Você imagina anos atrás, onde era só pedra, né? Nossa, é que as coisas evoluíram muito, né? Continuando. A estrada não estava assombrada por fantasmas externos, mas pelas memórias que a serra sequestra. A estrada não estava assombrada por fantasmas externos, mas pelas memórias que a serra sequestra de quem passa por ali. No caso, né, estava fazendo ele reviver um episódio da vida dele. Antônio acordou com a luz do sol batendo no rosto. Ele estava estacionado no acostamento do mirante, em Bom Jardim da Serra. O caminhão estava desligado. Ao olhar para o lado, os sapatos da criança não estavam mais lá, mas no tapete do passageiro havia uma poça de água de neblina que se recusava a secar, desenhando o formato exato de 2 pés pequenos. A Serra do Rio do Rastro é um monumento à engenharia, mas também é um arquivo de tudo que caiu por aquelas encostas. Na próxima vez que você subir aquelas curvas, a neblina descer, não olhe para o retrovisor. Não olhe para o retrovisor. Algumas coisas que a serra leva, ela nunca devolve. Ela nunca devolve por inteiro. Se você sentiu um arrepio inexplicável ao passar por lá, deixe seu relato nos comentários. O mistério só termina quando a gente conta. É de fato. Mas eu fui lá o ano retrasado. Mas estava um lindo dia, aberto, maravilhoso, fora o frio, que era muito frio. Mas é um lugar muito bonito. Para quem quer conhecer, vale muito a pena conhecer. Melhor conhecer nas épocas quentes, quando você consegue ver, tirar foto, que é maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Agora, quando tá muita neblina, fica um clima bonito, só que você não enxerga nada. Você só enxerga aquele clarão, aquele tapete branco só, né? Então, para quem tem vontade, quem tem curiosidade, é muito lindo, mas também é bem perigoso. É bem perigoso mesmo, né? Então, fico aqui com mais esse relato. Espero que vocês gostem e até o próximo.